Primeiro, alguém te apresenta uma nova oportunidade. Depois você fica empolgado, decide pular pra dentro dela. Aí você começa a perceber que existem dificuldades ali que não te contaram antes. E então você percebe que vai ser mais difícil do que parece e vai desanimando. E aí, finalmente, você desiste. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Um novo curso, um novo negócio, um novo canal no YouTube, um novo esporte, um novo nicho, não importa o que seja. Qualquer nova empreitada que você se proponha a seguir na vida vai sempre parecer mais fácil e divertida antes de você começar. E se você tem a tendência de começar vários projetos e desistir deles antes de colher os resultados, preste muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque é quase certo que você esteja empacado dentro de um ciclo de fracasso sem fim. Você provavelmente está preso no ciclo do otimismo desinformado. E antes que você me pergunte nos comentários, sim, isso daqui é um clone meu de inteligência artificial, o que não significa que o conteúdo também seja um texto genérico do ChatGPT. O conteúdo é inteiramente criado por mim e eu decidi usar essa IA porque esse aqui é um canal secundário de teste em que o objetivo é criar uma audiência com o mínimo de trabalho possível. É por isso que o conteúdo geralmente vai ser um texto que eu criei anteriormente para minha newsletter ou para algum outro formato, nem sempre isso aqui vai ser o texto do Terça Business passado, isso aí vai variar bastante e se a imagem robotizada te incomoda, eu te aconselho colocar os fones de ouvido e ouvir como se fosse um podcast, porque o conteúdo é sempre top, fechou? Dito isso, vamos voltar pro vídeo. No filme Matrix tem um momento bem icônico onde o Neo, o protagonista, ele é levado pelo Morpheus para um programa de simulação onde todo mundo ao redor dele segue o caminho ali pré-determinado e tá todo mundo constante ali, como se fossem robôs usando o mesmo tipo de roupas. E eles na verdade estão ignorando a verdadeira natureza da realidade que está ao redor deles. E nesse cenário surge uma figura chamativa, uma mulher de vermelho. E o interessante é que ela é uma distração programada, desenhada para desviar a atenção do Neo do entendimento mais profundo que o Morpheus está tentando ensinar para ele ali naquele momento. Essa cena emblemática é um paralelo perfeito para o que muitos de nós vivenciamos na vida real. Eu vou te dar um exemplo de Pedro. Ele é um jovem, um youtuber que fatura por volta ali de R$1.000 todos os meses com o YouTube. O negócio dele já tá tendo algum resultado, mas não chega nem perto de pagar as contas dele no fim do mês. E aquele sonho que ele tinha de se tornar um youtuber milionário parecia muito mais fácil no início. Quando ele começou, ele não fazia ideia dos desafios e das dificuldades que ele teria que enfrentar durante a caminhada para se tornar um youtuber de sucesso. E aí, um belo dia, seu primo João liga para ele e diz: "Pedro, vamos abrir um restaurante? A gente divide os custos, eu fico na operação, você só precisa me ajudar a gerenciar." E aí o Pedro pensa: "Bom, acho que se eu trabalhar 2 horas por dia no restaurante, eu consigo abrir uma nova fonte de renda enquanto meu canal do YouTube não explode, e isso seria ótimo porque eu consigo fazer as duas coisas e ainda ganhar uma grana extra." E aí, Pedro decide abrir esse restaurante com João e deu tudo certo. Olha, o restaurante agora, apesar de pequeno, ele tá rendendo R$2.000 livres para ele no fim do mês. Mas diferente do que ele imaginava, a demanda de trabalho do restaurante tá ocupando 6 horas por dia do tempo dele. Isso fez com que ele diminuísse o ritmo lá no canal do YouTube, que agora, ao invés de R$1.000, passou a render só R$200, já que ele não tá postando muito vídeo. E aí, não demora muito até que ele chegue à conclusão de que não vale a pena continuar no YouTube, já que o retorno financeiro ali daquele restaurante tá sendo maior. Ele largou um trabalho que rendia R$1.000 por um de R$2.000. Foi uma boa troca, certo? Na verdade não. Quando Pedro decidiu se envolver com o restaurante, ele desviou a rota do caminho de um criador de conteúdo no YouTube. E olha, eu quero que você entenda que eu falar de YouTube não é um caso específico, eu só tô trazendo pra nossa realidade aqui do público do meu canal. Mas isso serve pra qualquer coisa, tá? O que eu quero que você entenda é, a oportunidade do restaurante parecia atrativa à primeira vista. Era um lucro quase imediato, com potencial de render mais do que o YouTube já estava rendendo naquele momento, mas o que ele ignorou foi o conceito de alavancagem dos dois tipos de negócio.
Na era digital, conteúdos como vídeos podem ser produzidos e distribuídos com um custo marginal próximo de zero, e ao longo dos anos você pode atingir milhões de pessoas em todo o mundo. Isso significa que, uma vez criado, o conteúdo continua a gerar valor sem a necessidade de um investimento adicional de tempo ou de dinheiro. Essa é a essência da alavancagem digital, a capacidade de multiplicar o seu impacto e também a sua receita sem aumentar proporcionalmente os seus custos ou as horas trabalhadas. E, em contrapartida, o restaurante ali do Pedro, apesar de oferecer um retorno financeiro imediato, ele exigia uma quantidade significativa de tempo, energia e presença física dele para ter resultado. Esse tipo de empreendimento tem um limite claro de alavancagem, já que o crescimento financeiro está diretamente ligado ao esforço de Pedro. Mas o que vai fazer com que Pedro continue pobre não é nem isso, não é nem de fato estar trabalhando no restaurante, mas sim o padrão de comportamento que impulsionou ele a abrir mão do tempo e da energia que já tinha dedicado ao YouTube. Veja bem, Pedro estava experimentando o ciclo do otimismo desinformado. A decisão dele de pular de galho em galho evidencia para nós que, ao invés de perseguir a próxima oportunidade brilhante, ele deveria ter continuado concentrando a energia dele em um ativo com o maior potencial de retorno de longo prazo: o YouTube. O restaurante era a mulher de vermelho de Pedro. Ele representava novas oportunidades que, no início, pareciam até muito promissoras, mas fizeram com que ele se desviasse de um caminho atual que ele já estava seguindo. E isso se aplica para nós também. Sempre que nós decidimos empreender em um projeto próprio, nós somos frequentemente tentados por essas distrações brilhantes, que na verdade estão nos impelindo a entrar de cabeça em novos projetos com aquela esperança de que esses aí serão a tacada de ouro que faltava, mas que na verdade são só o começo de um ciclo de fracasso sem fim. E o ciclo começa sempre assim, pelo estágio 1, o otimismo desinformado. É aquele momento inicial de empolgação quando você está exposto a uma nova oportunidade de negócio ou um novo projeto qualquer que pareça promissor. Essa empolgação inicial, ela só existe porque antes de se jogar em uma nova empreitada, você na verdade desconhece todas as variáveis e ignora a realidade. É como ver apenas a ponta do iceberg sem considerar a massa enorme abaixo daquela superfície que representa o trabalho duro, os riscos e os obstáculos. Você pula de cabeça nesse restaurante e quando você entra no projeto é aí que bate a realidade. Esse é o estágio 2, o pessimismo informado. Porque na medida em que aquele restaurante vai saindo do papel, começam a surgir desafios e dificuldades não previstas. A realidade começa a ficar evidente. Vai dar mais trabalho do que você imaginava. É nesse ponto em que aquela empolgação inicial dá lugar ao desânimo e ao questionamento sobre se vale a pena continuar. Essa fase é marcada por uma compreensão mais realista, só que mais pessimista do projeto. Você não consegue ainda enxergar se aquilo realmente vai valer a pena a longo prazo. E aí vem o estágio 3, que é o vale do desespero. Nesse ponto, as dificuldades e os desafios de tocar aquele projeto se tornam tão intensos que você começa a questionar o propósito de todo aquele esforço. A dúvida se instala na sua mente e o desejo de desistir é tentador. É nesse ponto que provavelmente vai acontecer algo muito interessante. Você é exposto a uma nova oportunidade de negócios ou um novo projeto que parece promissor. Essa empolgação inicial só existe porque antes de se jogar em uma nova empreitada, você desconhece todas as variáveis e ignora a realidade. Tá entendendo onde eu quero chegar? Você tá de volta ao estágio 1 e esse ciclo não tem fim. Mas existe uma saída. Se você quer realmente saber o que é sucesso, você precisa focar em apenas um projeto. Direcione toda a sua energia para uma única coisa e faça tudo o que for necessário, não para ver se vai dar certo, mas até dar certo. Sabe por quê? Porque não existe nada nem ninguém capaz de vencer uma pessoa que não desiste nunca. Se algo dá errado, não significa que acabou. Significa que você só precisa ajustar a rota e não cometer os mesmos erros de novo. Você vai escolher dentre todos os seus projetos aquele que te dá um combo de retorno financeiro, realização pessoal, potencial de alavancagem, e aí depois de analisar e escolher o projeto principal, você precisa se manter focado nele independente dos resultados tangíveis, porque você vai trabalhar uma quantia significativa de tempo sem enxergar realmente os resultados. E só assim você finalmente vai se libertar das correntes desse ciclo nocivo e alcançar o quarto estágio,
O otimismo informado. Se você conseguir ultrapassar a crise do Vale do Desespero, você começa a desenvolver uma compreensão mais equilibrada e realista do seu projeto. É nesse ponto em que aprendizados e ajustes são feitos e existe um reconhecimento dos desafios, mas você também consegue enxergar as potenciais recompensas. Esse é um otimismo completamente fundado na realidade. E é aí que o gostinho do sucesso começa a aparecer. Porque você percebe que melhor é melhor do que novo. E aí você começa a perceber que só o trabalho duro é capaz de te levar mais rápido aos resultados que você está enxergando na sua frente. E por falar nisso, eu fiz um vídeo explicando a minha estratégia para trabalhar duro, mesmo sendo um procrastinador nato. O vídeo tá aí na sua tela, clica nele e eu te vejo em alguns segundos.